Oi, gente, tudo certo? Estamos aqui novamente. Eu sou professora Lívia Couto, de língua portuguesa, e hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal, que são os gêneros, tá? Nós estudamos lá na escola uma disciplina chamada PLE, que nada mais é do que Projeto de Leitura e de Escrita, né? Essa disciplina ela vem ali aliada à redação para fazer com que o aluno ele tenha a oportunidade e também o interesse de conhecer novas leituras, de novos gêneros e melhore a questão vocabular, a questão da própria prática e a questão estrutural do texto, tá? Então hoje nós vamos começar falando sobre os contos. É um assunto que normalmente já vem explorado lá do Fundamental 1 e nós fazemos uma retomada no sexto ano do Fundamental 2. Para quem estuda comigo, sabe que até o período da quarentena esse tema foi amplamente debatido. Inclusive, assistimos até aquele filme chamado Alita, né, o Anjo de Combate, e a gente tentou mostrar o que seria ali a introdução, o desenvolvimento do filme, os momentos de clímax, né, o desfecho, qual era o foco narrativo. E a ideia hoje é fazer uma retomada desses conteúdos com vocês, trazer novamente coisas que já foram vistas e refrescar a cabeça em relação ao conceito do gênero narrativo, que seria o conto. Então vamos lá. O que é narrar, né? O próprio termo narrar, ele vem de contar. Quando eu narro alguma história ou quando eu trato dessa história de maneira expositiva, onde eu trago personagens, eu trago tempo, eu trago clímax, eu trago um espaço que pode ser físico ou psicológico, eu tenho aí uma marcação de uma narrativa. Dentro da narrativa, como todos os gêneros textuais, eu tenho as estruturas específicas. Tanto é que é isso que caracteriza, né, o que seria o gênero. É a partir da estrutura desse gênero que eu vou saber sobre o que é que eu vou falar e sobre o que é que eu vou escrever. Então vamos lá começar a pensar um pouquinho sobre o conto. O conto é um gênero textual muito antigo, né? Existem vários tamanhos de contos, existem contos que são mais longos, né? Por exemplo, a gente tem Machado de Assis com um conto que eu acho assim gigante, que é a Cartomante, que a gente passa ali quase 5 páginas para ler o conto. É um conto que te prende, mas que ele acaba sendo um conto cansativo porque ele é muito grande. Mas também tem aqueles contos que são mais concisos, que são menores. E aí eu tenho várias outras subdivisões de contos, como contos de terror, né? Recentemente eu tive a oportunidade de ver um trabalho que falava sobre contos de terror com 2 frases. Eu achei genial, né? E realmente traz aquele tom amedrontador, né, que o terror tem como proposta inicial. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do gênero conto, como é que ele funciona, quais são as pessoas, os elementos, as coisas importantes que vêm de marcação dentro desse gênero e explorar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Um conto, para ser conto, ele precisa ter algumas coisas importantes, como algumas etapas de construção, como a introdução, como o desenvolvimento, como o clímax, que é o ponto alto daquele meu texto, e como o desfecho, que é o momento onde eu concluo a minha história, eu concluo a minha ideia, é lá que eu tenho os felizes para sempre, né, que os contos de fada trazem, e assim por diante. Então, o que eu tenho no meu conto? Eu tenho as etapas de estrutura, onde na introdução normalmente eu apresento meus personagens, eu falo a região onde eles moram, eu tento referir, né, o clima, a estação do ano, algo que seja pertinente para a história. Eu tenho o desenvolvimento, que é quando eu vou começando a acrescentar aqui um personagem, que é um primo, que é um tio, que é um amigo. Eu vou colocando esse personagem dentro do meu texto. Eu tenho o clímax, que a gente conhece como a parte alta do texto, é aquele momento de tensão, onde o vilão, ele consegue pegar o mocinho sofre um acidente, né? A história de amor, né, do casal principal, se for um romance, um conto de romance, é abalada por alguma mentira, e aí tenta se resolver isso de alguma maneira. E eu tenho um desfecho que normalmente encaminha a vida dos meus personagens, né, para seu respectivo lugar. Então, se for um conto de fadas, por exemplo, tem aquele clássico Felizes para Sempre que a gente conhece, né, tanto na questão da leitura quanto nos clássicos que vão para o cinema, né? Normalmente aparece lá o The End no final e o Felizes para Sempre, indicando que tudo terminou, né, de maneira amigável e aceitável dentro da perspectiva do conto, né, fictício lá, fantástico e assim por diante. Então vamos lá. Para
além dessas essas 4 etapas, na verdade, que eu falei agora, que é a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, eu também tenho algumas coisas importantes que vão caracterizar o meu gênero conto. Então vamos lá, primeira coisa, para ser um gênero conto, eu preciso ter personagens. Eu preciso falar sobre algo ou sobre alguém dentro de um determinado contexto. Então vamos lá pensar num conto aí clássico, Cinderela, que é um conto que mesmo aqueles meninos que gostam mais daquele filme de aventura conhecem. Então a Cinderela ela já começa ali trazendo a história e ela traz a menina que se chama Cinderela e ela já apresenta ali, logo no primeiro bloco de introdução, a madrasta, juntamente com as irmãs, as meia-irmãs, né, que são as filhas da madrasta, um pai que até então é ausente, e a gente já entende o contexto logo do início. Ela é feita de empregada pela madrasta, ela é subjugada pelas filhas da madrasta, e aí a gente vê que Cinderela é aquela pessoa que ela é a gata borralheira, ela está sofrendo por uma injustiça. Então, logo ao primeiro olhar nesse meu conto, que é um conto clássico, nós já percebemos que Cinderela faz parte do núcleo de personagens. E aí ela seria a protagonista, porque gira em torno dela a história. Né? Ela é protagonista e ela é a mocinha da história, é a pessoa que é a vítima. E logo em seguida, eles começam a falar da região, a casa que ela morava, as coisas que tinham na casa, num processo mais descritivo. Então a gente tem o segundo ponto importante, que é o espaço. O espaço de um conto, ele pode ser psicológico, mas ele também pode ser físico. Quando é que ele é psicológico, Lívia? É quando ele trata de um espaço que eu não consigo configurar na minha mente. Já o espaço físico é quando eu falo de uma cadeira, eu falo de uma escrivaninha, eu falo de um criado mudo, eu descrevo uma prateleira, uma coluna da casa. Então eu trago uma marcação bem própria do que seria um espaço físico. Para além dos personagens e do espaço, eu também tenho o próprio enredo, né? O desenvolver da história. E esse desenvolver da história traz uma coisa importante, que é o tempo, né? Eu tenho alguns textos que são lineares, mas eu também tenho textos que são alineares. É o exemplo daquela narrativa que a gente conhece, né? O curioso caso de Benjamin Button, que é uma história que é contada de trás para frente, ou seja, não segue uma ordem cronológica do nascer, crescer, se desenvolver ou não e morrer. Ele vem lá de trás, onde a criança ela nasce num processo evolutivo contrário, ela vai envelhecendo, né? Ou melhor, ela nasce bem velhinha, ao invés dela envelhecendo, ela vai rejuvenescendo, que é uma coisa que não é normal, né? No dia a dia. Você vê um bebê que nasce com 90 anos e que termina a vida lá nos seus 2, 3 anos. Não é normal, é uma coisa que é inversa, é uma ordem contrária à natureza. Então eu tenho os personagens, dentro dos personagens eu tenho o protagonista, eu tenho o antagonista, que é aquele vilão, né? No caso da Cinderela é a madrasta, que é vilã, é aquela pessoa que se apoderou da família e dos bens e coloca a pobre coitada para trabalhar e faz com que as irmãs elas sejam superiores à Cinderela. Tem esse processo aí dentro. E eu tenho, além do tempo, dos personagens e do espaço, eu também tenho uma coisa muito importante dentro do conto, que é justamente a ideia da própria distribuição da narrativa, onde eu vou colocar cada parte da minha história dentro de um quadradinho específico. Então, na minha introdução, eu vou falar de maneira geral sobre os personagens e eu vou falar sobre o que eu estou querendo dizer. Então, é muito comum que no conto, no primeiro parágrafo, o leitor ele já identifique sobre o que aquele texto trata. Ele tem que identificar, porque a leitura ela tem que ser prazerosa e, além disso, ela tem que ser atrativa. Se o meu texto ele não é atrativo e no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, eu não faço ideia do que eu estou lendo, pouco provavelmente eu terei, né, vontade de continuar a ler esse texto. E aí, já no meu desenvolvimento, eu começo a trazer outras características de lugar. E aí, no Cinderela, a gente tem uma notícia importante que muda, né, que configura a história inteira, que é quando o príncipe decide fazer um baile. E isso é uma coisa incrível, porque o príncipe quer fazer o baile e todas as meninas do reino, todas as jovens do reino são convidadas, exceto Cinderela, porque Cinderela não tem uma roupa, né, decente ou digna, né, para ir a esse evento tão grandioso, luxuoso no Palácio do Rei. Então, dentro do desenvolvimento, pode perceber que a gente vai colocando ali outras características importantes que vão fazendo com que o texto e a história fiquem um pouco mais rica.
né? Eu tenho o meu clímax. O que seria o clímax? Eu já tenho aí um pré-clímax, que é quando a fada madrinha aparece, depois que as irmãs mais rasgam a roupa da Cinderela e aparece uma fada madrinha, aquela coisa bem encantadora, e transforma, né, os ratinhos em cavalos, né, a abóbora na carruagem, aquela velha história que a gente já conhece. E ela vai à festa deslumbrante, o príncipe não tira os olhos dela, né? Meu Deus, até então ela seria a mulher mais bonita da festa, porque é ela que atrai a atenção do príncipe. E onde é que a gente tem o clímax aí, que é aquele momento assim, que faz com que a gente pare e preste atenção? É quando ela esquece do tempo, né? E a madrinha diz que ela tem que voltar para casa antes da última badalada da meia-noite. Então a gente tem aquele momento de tensão quando ela olha o relógio enorme lá, o pêndulo para lá e para cá, e ela se lembra que o feitiço vai acabar. Então ela vai correndo pelas escadas, esquece aquele sapatinho de cristal que também a gente conhece, né, faz parte, é um elemento importante da história. E aí eu tenho um clímax, que é aquele momento que a gente fica desesperado. Meu Deus, será que ela vai conseguir chegar? Será que ela não vai? Será que ela vai ter algum problema, algum empecilho? E aí a história vai se sucedendo, o príncipe fica morto de amores por ela e decide procurar aquela mulher, né, dona do sapatinho de cristal. Normalmente alguém sempre pergunta, professora, como é que o sapato foi feito exclusivamente pro pé dela e caiu? Gente, é ficção. Então, se é ficção, eu não posso questionar. O que acontece é que, de fato, ela perdeu aquele sapatinho e aquele sapatinho só cabe em um único pé, que é o pé da própria Cinderela. E o rei, o príncipe, ele começa lá aquela expedição no reino à procura daquela bela donzela que perdeu o sapatinho. Até que, adiantando, né, rebobinando aqui, passando bem rápido, o que acontece é que ele encontra, depois de muita dificuldade, coloca lá o pezinho, né, dentro do sapatinho e vê que realmente Cinderela é a princesa perdida, né, aquela que foi embora antes do tempo, e eles vivem felizes para sempre. Então, eu tive tempo, eu tive personagem, eu tive estrutura, eu tive o local da história, eu tive a vilã, que é a minha antagonista lá, que é a mãe das irmãs, é a madrasta de Cinderela. Eu tenho a própria Cinderela, que é a protagonista e a mocinha. E eu também tenho uma coisa importante chamada foco narrativo. O que é o foco narrativo? É o direcionamento do meu texto na hora que eu escrevo. O meu texto ele pode vir em primeira pessoa, mas ele também pode vir em terceira pessoa. Quando é que ele vai ser em primeira pessoa? Quando eu mesma contar o texto. Então, quando eu digo que a minha vida era muito legal, na época que eu era uma princesa, não tem uma terceira pessoa falando por mim. Então, meu foco narrativo é em primeira pessoa. É o que nós conhecemos como narrador personagem. Ele narra a sua própria história, ele está ali presente. E ele pode não só narrar a própria história, como ele pode narrar a história de um avô, de um tio. Se ele fizer parte da história, ele passa a ser um narrador personagem. Eu também tenho o foco narrativo em terceira pessoa, que é o narrador observador ou narrador onisciente. É aquele narrador que ele está contando a história, mas ele não está na história. Então, era uma vez uma linda princesa que morava num belo castelo. Eu não estou ali, eu estou utilizando em terceira pessoa. Certo dia então ela já tem uma marcação de pronome, né, pessoal do caso reto, né, na terceira pessoa do singular. Não sou eu, é ela. Então automaticamente eu tenho um foco narrativo em terceira pessoa. O gênero textual conto é um gênero que faz com que você viaje, né, sentadinho na sua cadeira. Eu sempre digo aos meninos que ler é viajar sem sair do lugar, é expandir. A leitura, ela tem uma porta de acesso a um mundo de imaginação, e a melhor parte de tudo, não tem volta. A partir do momento que você lê o primeiro texto, você quer ler o segundo texto, e o livro é legal, e a gente vai descobrindo o que é que a gente gosta. Tem gente que gosta mais de aventura, tem gente que gosta mais de romance, tem gente que curte mais aí uma leitura de um gênero policial, investigativo, criminal. É uma coisa que vai muito da característica de quem gosta de ler. Eu trouxe aqui um livro bem importante que eu gostei muito quando eu li na época. Eu acho que eu tinha em torno de uns 12, 13 anos. Manuel Bandeira é um contador brasileiro que eu super recomendo como leitura. E ele tem vários livros legais, como Mariana, como Prova de Fogo, Grande Desafio. São livros que, para crianças que estão nesse
processo, saindo da infância, entrando na adolescência e que quer uma leitura que dê uma mexida ali no coração, no ritmo, uma aventura, eu recomendo demais, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido o que é um conto. É um gênero textual de fácil compreensão, não é difícil de construir, é bom ter a imaginação solta. É importante também, para além de saber a estrutura do gênero, colocar isso no papel de maneira corretamente. Então, o que eu preciso? Eu preciso dominar a coerência, eu tenho que saber o que eu estou falando, eu tenho que dominar a coesão, tenho que saber onde é que eu coloco lá um ponto, uma vírgula, 2 pontos, um travessão, quando indica uma fala do personagem, o momento que o narrador para e o personagem fala, e o momento que a gente retoma essa fala, né, do narrador, e assim por diante, tá bom? Eu espero que vocês tenham relembrado, para quem não aprendeu ainda o que seria um conto, vocês tenham aprendido. Lá no Google Sala de Aula, eu vou passar uma atividade para vocês relacionada ao conto. É importante também para quem assistiu o filme Alita, Anjo de Combate, tente relembrar um pouquinho, porque na próxima semana nós iremos retomar o tema desse filme numa atividadezinha, para que vocês me devolvam e eu possa corrigir e devolver a vocês novamente pelo próprio aplicativo. E é isso, tá certo, gente? Ler é importantíssimo. Essa aula é uma aula associada a PLE e redação. Então, continuem lendo. Eu sei que é um processo e um período, né, cansativo estar em casa, mas eu acho que é um momento legal pra gente pegar aquele livrinho ali que tá empoeirado, né, passar ali, limpar com carinho e fazer essa leitura, tá bom? Então, um beijo grande pra vocês. Eu tô morrendo de saudade. Espero em breve estar debatendo isso com vocês em sala de aula. E até a próxima, tá bom? Cheiro, tchau, tchau.